Ei, som. Ei. Os irmãos escutam bem? Muito bem. Irmãos, nós vamos hoje dar sequência à nossa série de exposições no Evangelho segundo escreveu Marcos. E eu quero convidá-los para que acompanhem a leitura no capítulo 13, do verso 24 ao versículo 27. Diz assim, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amém. Irmãos, vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor a sua bênção para a exposição da sua palavra. Eu quero convidar o nosso irmão Neemias para que fique em pé e ore ao Senhor nosso Deus. Oremos. Muito obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler registra uma das promessas mais maravilhosas e mais extraordinárias de toda a palavra de Deus. Na verdade, eu posso afirmar nesta noite, de forma muito categórica, que esta profecia que nós acabamos de ler é a profecia mais maravilhosa, mais espetacular e a mais importante de todas as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo deu muitas profecias, mas esta se sobressai de todas elas. Muitas das profecias que o Senhor Jesus Cristo ele pronunciou durante o seu ministério terreno já tiveram seu cumprimento, conforme nós já expomos aqui ao longo desses quase 2 anos de exposição no Evangelho de Marcos. Entretanto, essa profecia que nós acabamos de ler, ela ainda não foi cumprida. Nós aguardamos que ela seja cumprida ainda. Há cerca de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo, antes de ser crucificado pelos nossos pecados, de ressurgir aos mortos e ser assunto aos céus, ele prometeu para mim e para você que ele voltaria uma segunda vez, que ele retornaria. Mas dessa vez ele não retornaria como na primeira vez. Essa segunda vez que ele retornará em poder e glória. E ele virá no último dia para julgar vivos e mortos, inaugurando novos céus e nova terra onde habita a justiça. Essa é a grande promessa que esse texto acaba de nos dar. É uma profecia que ainda não se cumpriu. Mas cabe agora, dito isso, nos fazer a pergunta, irmãos, quando é que Jesus Cristo vai voltar? Ele nos prometeu que voltaria. Nós estamos aguardando a sua vinda. Quando o Senhor Jesus Cristo voltará? Nós sabemos que ao longo dos séculos, a Igreja de Cristo, ela tem inquirido os tempos, tem analisado os eventos, sempre perguntando o seguinte: quando é que Jesus Cristo voltará? Será se estamos próximos da vinda de Jesus?
Mas nós temos que lembrar, irmãos, aquilo que está dito aí no versículo 32. Volte os olhos aí para a palavra de Deus, em Marcos capítulo 13. O versículo 32 diz o quê? Que a respeito daquele dia ou da hora, o quê? Ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, esse texto da palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo deixa claro que esse é um grande mistério. Que ninguém sabe ao certo, precisamente, nem o dia, nem a hora que Jesus Cristo voltará. É verdade que já surgiram falsos profetas. Vejam só, os adventistas, eles surgiram de uma falsa profecia concernente à volta de Jesus Cristo. Mas você percebe muito claramente que a palavra de Deus em Cristo Jesus, ela é muito clara. A volta do Senhor Jesus Cristo, nem eu, nem nenhum dos irmãos, nem o próprio Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, poderia afirmar com exatidão quando ele voltaria. Entretanto, irmãos, nós vamos ver no texto que acabamos de ler que o Senhor Jesus Cristo nos deu alguns indícios, alguns sinais, algumas circunstâncias que marcariam a sua vinda. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, a fim de que você seja uma pessoa vigilante, como nós lemos há pouco em 1 Tessalonicenses no capítulo 5, que você não durma, mas que você possa permanecer vigilante, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, volte os olhos para o versículo de número 24. De acordo com o versículo 24, o Senhor Jesus Cristo, ele voltará logo em seguida a duas coisas. Veja só, versículo 24. Diz assim o texto: mas, note bem agora, naqueles dias, após o quê? O quê, irmãos? A referida ao quê, irmãos? A referida tribulação. Que referida tribulação é essa? Quem esteve aqui no domingo passado sabe muito bem o que é essa referida tribulação. É a grande tribulação, é a vinda do anticristo. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda gloriosa, ocorrerá em seguida à grande tribulação, quando o anticristo vier para nos provar a fé, para nos tentar, para nos perseguir, para matar muitos de nós que professamos a verdadeira religião. O Senhor Jesus Cristo virá depois desse episódio. Mas continue, veja só o versículo 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, veja só, em segundo lugar, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Muito bem, aqui nós temos, portanto, as duas coisas que precedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós temos a grande tribulação, quando o anticristo, ele virá para testar a nossa fé, para nos tentar, para nos matar, para perseguir aqueles que verdadeiramente professam a religião genuína. Então, quando tudo parecer perdido, quando a igreja de Cristo tiver o seu destino traçado aos olhos dos seres humanos como um destino de destruição, aí Jesus Cristo virá glorioso para nos salvar, para nos livrar de todo mal. Essa é a primeira coisa. Em primeiro lugar, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é precedida da grande tribulação. Em segundo lugar, o texto que nós acabamos de ler diz que a segunda vinda de Cristo será precedida de grandes manifestações cósmicas. O que você vai perceber aqui no versículo de número 24 e 25 é que o universo ele vai passar por grandes transtornos. Vai ser um transtorno universal. Diz aí, olha, veja só, 4 coisas que vai acontecer. Veja aí no final do verso 24 e no verso 25. Olha, a primeira coisa que vai acontecer. Primeira coisa, o sol, vai acontecer com o sol o quê?
o sol escurecerá. Segundo lugar, o que é que vai acontecer? A lua não dará a sua claridade. Terceiro lugar, as estrelas cairão do firmamento. Quarto lugar, os poderes do céu serão abalados. Então, nós vamos ver que depois da grande tribulação, depois daquela grande perseguição que se instalará contra os crentes, nós vamos ter um grande transtorno cósmico, não é? Muitos teólogos têm, ao longo da história da igreja, perguntado como é que nós devemos interpretar estes versículos. Existem duas hipóteses que são ventiladas com maior constância. A primeira hipótese diz que nós devemos ler esse texto não de forma literal, mas de forma simbólica, como faziam, por exemplo, muitas vezes os profetas do Antigo Testamento. Muitas vezes os profetas do Antigo Testamento, quando eles iam profetizar acerca de algo no futuro, eles não profetizavam assim em termos literais, mas eles usavam uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica. Por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 13, o profeta Isaías, ele profetiza acerca da destruição da Babilônia, que era a grande superpotência daquela época. E quando ele vai profetizar acerca da destruição da Babilônia, ele utiliza uma linguagem muito parecida com a do Senhor Jesus Cristo aqui. Por exemplo, lá ele diz o seguinte: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor. Aí ele diz assim: porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Você percebeu? É uma linguagem muito parecida a de Isaías 13 com Marcos no capítulo 13. Mas só que quando o profeta Isaías profetizou dessa maneira, de fato ele não profetizou de forma literal, ele utilizou uma linguagem figurada. Como é que a gente sabe disso? Nós sabemos disso, o Roberto sabe disso, porque já estudou comigo, que no ano 539 a.C., um homem chamado Ciro, rei da Pérsia, ele vai ele vai entrar pelos portões da Babilônia, os portões estão abertos, os babilônios vão receber Ciro, assim, com muita alegria, com muita satisfação. Ciro vai dominar sobre a Babilônia sem levantar a espada, sem matar ninguém. E aquele dia o sol não se escureceu, nem a lua, meus irmãos. Não teve ninguém morrendo. Mas por quê? Por que Isaías profetizou dessa maneira? Porque a linguagem figurada envolve isso, certo? Ele utilizou uma forma simbólica para mostrar o grande colapso que haveria no mundo a partir daquele incidente. Então, muita gente utilizando essa profecia de Isaías capítulo 13, comparando com Marcos no capítulo 13, diz o seguinte: nós devemos interpretar Marcos capítulo 13 como uma coisa simbólica. Então, de fato, o universo não vai entrar em colapso, não vai haver um transtorno cósmico. Na verdade, vai acontecer apenas a volta de Jesus. Mas o mundo não vai passar por esses transtornos e enfim. Nós devemos interpretar, de acordo com alguns estudiosos, isso de maneira figurada e não de maneira literal. Aí você deve estar se perguntando agora: pastor Jefté, qual é a sua opinião? O senhor é o nosso pastor. A minha opinião, irmãos, é que eu acho essa possibilidade muito interessante. Eu acho ela, de alguma maneira, até com algum fundamento, porque não é uma interpretação que necessariamente não leve em conta o princípio que a Bíblia se auto-interpreta. Entretanto, eu não concordo com essa interpretação. Eu acho que ela é falha, por um sentido. Pelo fato de que todos os juízos de Deus, que Deus profetizou lá no Antigo Testamento, como é o caso do profeta Isaías, eles eram pronunciamentos típicos,
Eles eram pronunciamentos preparatórios para aquele grande dia do juízo. Aquele grande dia do juízo, ele, portanto, tem a sua preparação nos juízos do Antigo Testamento. E é por isso que o apóstolo Pedro, quando ele vai falar acerca do último dia, ele vai falar de uma maneira tão literal. Eu vou pedir para que você deixe marcado sua Bíblia, em Marcos no capítulo 13. E por gentileza, lê-se comigo 2 Pedro no capítulo 3, verso 10 ao verso 13. Veja só como o apóstolo Pedro aqui faz menção a alguns eventos cósmicos relacionados à volta do Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 3, verso 10 ao verso 13. Olha a maneira como ele fala de forma bem literal. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 ao verso 13. No final da sua Bíblia. Muito bem. Diz assim o apóstolo Pedro. Ele diz acerca do Senhor Jesus Cristo. Virá, entretanto, como ladrão o dia de quem, irmãos? No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o que, irmãos? Novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, eu olho para esse texto de 2 Pedro aqui, e eu entendo que o apóstolo Pedro aqui está falando de algo bastante literal. Existe aqui uma descrição acerca daquilo que acontecerá no universo no final do tempo, de modo assim bastante literal. Esse mundo que nós vivemos, ele vai ser, portanto, purificado. Ele vai ser, a linguagem aqui que Pedro utiliza é como um ouro cheio de impurezas, sendo purificado pelo fogo do ourives, para assim dar lugar a um universo completamente sem defeito, puro. Em outras palavras, com o próprio linguajar de Pedro, novos céus e nova terra onde habita justiça. Mas por que esses sinais cósmicos vão acontecer, irmãos? Por que Jesus Cristo, ele não vem e ele vem sem essas coisas? Por que tem que ser necessariamente com esses eventos? Eu não sei quantos de vocês já participaram da recepção de alguma pessoa muito importante, de alguma autoridade, por exemplo. Quando uma autoridade, por exemplo, um presidente da república vem visitar um determinado lugar, essa pessoa geralmente ela é acompanhada pelos seus ministros. Então muita gente importante vem recepcioná-lo, vem o acompanhá-lo também. Geralmente acompanhado também uma banda, existem fogos de artifício, porque aquilo tudo é para mostrar que aquela pessoa tão importante está chegando. E no caso do Senhor Jesus Cristo, essas coisas que marcam a chegada de um governante terreno são muito pequenas se comparado ao Senhor dos Senhores e ao Rei dos Reis. De maneira que quando o Senhor Jesus Cristo volta, Ele chama todo o universo, irmãos. Todo o universo deve estar reunido para quê? Para recepcioná-lo, para ciceroneá-lo, para dizer que Ele está voltando. Então, nesse momento, o universo vai passar por uma grande convulsão cósmica para a chegada do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por sinal, volte os olhos aí para Marcos no capítulo 13. No versículo 26 e 27, Jesus Cristo diz que essas coisas,
elas vão ser tão incríveis que elas irão chamar a atenção dos homens para a vinda do Senhor Jesus. Veja só, versículo 26. Que então, ou seja, depois de todas essas coisas que acontecerão no universo, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reinará e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, vai acontecer esse grande colapso mundial, e depois que acontecer essas coisas, então o Senhor Jesus Cristo virá, passada a grande tribulação e essa grande convulsão cósmica. Aí o Senhor Jesus Cristo volta. Quando Ele retorna, isso vai nos mostrar que o Senhor Jesus Cristo volta assim de uma forma gloriosa. A volta do Senhor Jesus Cristo é muito diferente da sua vinda. No advento de Jesus Cristo, Ele veio de uma maneira muito simples, de uma maneira muito humilde. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo, Ele se encarnou numa pequena cidade chamada Belém. Diz a palavra de Deus que Ele vai nascer numa humilde manjedoura. Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele voltará em glória e poder. Ele voltará para destruir o anticristo. Ele voltará para destruir todos os males. Ele voltará para destruir a morte. Ele voltará para destruir os seus inimigos. E voltará para nos salvar. Principalmente isso. Diz aqui o texto da palavra de Deus que quando Ele voltar, Ele enviará os seus anjos, para que os seus anjos reúnam o seu povo. Olha que maneira maravilhosa, irmãos, que o texto diz isso. Hoje, a gente não tem certeza absoluta quem é de Deus e quem não é. A gente não tem certeza absoluta. Pode ser que aí você andando pela rua, alguém diga que é de Deus, que é um cristão genuíno, e ele não seja. Mas quando o Senhor Jesus Cristo retornar e a voz da sua ordem, os anjos virão, e eles de fato escolherão aqueles que são eleitos de Deus, aqueles que são de fato filhos de Deus, aqueles de fato que professam a verdadeira religião. E aí nós não vamos ter mais nenhuma dúvida. E aí diz o texto da palavra de Deus que virá tanto pessoas da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quando diz assim, extremidade da terra, dizendo que vem gente dos quatro ventos, é falando dos pontos cardeais. Gente que vai vir do norte, gente que vai vir do sul, do leste, do oeste. Falando que vai vir gente de todos os lugares, de todas as nações, de todos os continentes. Gente salva. Aí quando diz que não apenas da extremidade da terra, mas da extremidade do céu, também de alguma maneira é dizendo para mim e para você que esses salvos não vai ser apenas salvos gente que está viva, mas gente que já morreu também. Gente que não está aqui na terra, gente que está no céu. Então, quando Jesus Cristo vier e dar a ordem para os seus anjos para congregar aqueles que são seus, o que nós podemos ter certeza é que vai ser muita gente, irmãos. Vai ser uma grande Assembleia Universal. O povo de Deus reunido desde sempre, para todo sempre. E vai ser maravilhoso. Nós estamos num período de Olimpíadas. Eu já falei isso para vocês. Eu tive o prazer de assistir a abertura das Olimpíadas de Pequim, no ano de 2008. Foi a coisa mais bonita que os meus olhos já presenciaram em termos de espetáculo. Eu nunca vi uma coisa como aquela. E era tão bonito quando os países adentravam ao estádio olímpico, cada um debaixo de uma bandeira. E a cada novo país que entrava, o estádio bradava e eles gritavam cheios de ânimo. E eu me recordo que a coisa mais bonita foi no final, onde todas as nações estavam reunidas ali.
Aí eu fiquei pensando naquele momento, eu disse assim, meu Deus, se em um mundo caído como esse, a gente fica assim de queixo caído com uma coisa dessa, que envolve pecado, quanto mais do novo céu e nova terra, quando Deus, debaixo de uma só bandeira, a bandeira de Cristo, congregar o seu povo. Vai ser muito lindo, meus irmãos. Nós vamos estar com Cristo para sempre. Esse vai ser o grande momento das nossas vidas. Imagine essa grande reunião, imagine esse grande culto, imagine todos louvando a Cristo para todos sempre. É isso que você deseja, não é? É isso que você almeja, amém? Essa é a sua maior ambição, amém? Essa deve ser a nossa ambição, meus irmãos. Então, o que é que vai acontecer quando Cristo voltar? Cristo vai trazer os seus anjos e vai mandar que esses anjos congreguem os seus eleitos, de todas as épocas, aqueles que estão na terra e aqueles que estão nos céus. Pastor, e os que não forem eleitos? E aqueles que não creem em Cristo? O restante das Escrituras deixam isso muito claro, irmãos. Aqueles que não creem em Cristo vão ser julgados e vão ser condenados de acordo com as suas obras, porque são pecadores, porque tiveram oportunidades de acreditar em Cristo, de professar a verdadeira religião, de se batizarem, mas não fizeram isso. Por alguma razão descreram, abandonaram aquele que havia entregado a sua vida em seu favor. De que lado você estará? Se você ainda não professou a sua fé em Cristo, se você ainda não declarou que Jesus Cristo é o Senhor, o conselho da palavra de Deus, o chamado urgente é que você assim o faça, antes da volta de Cristo. Porque quando esses sinais se derem, já será tarde demais para se arrepender. Quanto a nós, irmãos, que já professamos a verdadeira religião, a mensagem dessa noite para mim e para você é uma mensagem de exortação, é uma mensagem de vigilância, de atenção. Não durma, nós somos do dia, não somos da noite. Ou seja, nós somos da luz, não das trevas. Nós não podemos agir como os ímpios, que vivem as suas vidas sem aguardar a volta de Jesus Cristo. Vamos ser sóbrios, irmãos. Vamos ser vigilantes. Conta-se uma história sobre alguns homens que foram pescar em alto mar. Esses homens passaram várias semanas no mar pescando. E depois de completado o serviço, eles retornaram. Quando eles se aproximavam da praia, quando eles se aproximavam da terra, eles foram para o casco do navio e eles começaram a avistar os seus familiares, aguardando a sua volta. E aí alguém chegou para um dos marinheiros e disse assim: Antônio, você está vendo ali? Ali está a sua esposa, Luzia. Aí voltou para o outro e disse assim: Francisco, você está vendo ali? Ali é a Maria está ali aguardando, sua irmã está ali aguardando. E assim aconteceu com quase todos os marinheiros, com exceção de um, que não tinha ninguém da sua família o aguardando. Quando todos desceram do navio, esse marinheiro que não tinha ninguém o aguardando ali na praia, foi até a sua casa. Ele subiu as escadas rapidamente, pensando que alguém poderia ter morrido, ou alguém estaria doente. E quando ele abriu a porta da casa dele, a esposa dele estava lá, saudável. Estava preparando o almoço. E aí ele se voltou para ela e disse assim: meu amor, você não foi me aguardar? Aí ela disse assim: não, eu estava aguardando a sua chegada, eu estava ali esperando. Mas ele disse: mas você não estava vigiando concernente à minha volta. Você não sabia quando eu voltaria. Você precisava vigiar.
Você entendeu a diferença de aguardar a vinda de Jesus e de vigiar sobre a vinda de Jesus? Existem muitos crentes que aguardam a vinda de Jesus, mas que não vigiam quanto à volta do Senhor Jesus. Meus irmãos, que nesta noite nós possamos ser vigilantes, ser sóbrios, porque o dia do Senhor, ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas Jesus voltará, e quando Ele voltar, Ele deseja nos encontrar não dormindo, mas acordados, vigilantes quanto à sua volta. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nesse momento em que olhamos para a Tua palavra, oramos, ó Deus, para que o Senhor Jesus Cristo volte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa vir, ó Deus, para dar um fim à injustiça desse mundo, para dar um fim às nossas lágrimas, para dar um fim ao nosso sofrimento, para dar, ó Deus, cabo ao nosso pecado, e para, ó Deus, reinar em glória e nós reinarmos com Ele. Em nome de Jesus. Se porventura alguém aqui nesta noite ainda não crê em Cristo, ainda não professou a sua fé no Senhor Jesus, que esta noite possa ser noite de conversão, Senhor. Que possa ser noite de vida eterna, que possa ser noite de se voltar para Cristo e de se encontrar com Ele. E é assim que nós te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.